Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, toque o sininho de notificação, deixe seu like, compartilhe o vídeo, divulgue o canal, ajude a gente, tá? E se você quiser ser um parceiro também, ajudar financeiramente o canal, você pode fazê-lo pelo Pix, robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com. Lá na thumbnail do vídeo você encontra também a chave Pix. Se você mora no exterior e quer ajudar a gente, entre em contato, deixe aí nos comentários um e-mail para que a gente possa mandar para você o número da conta, tá, internacional, ok? Com isso você ajuda a gente a equipar o, o canal melhor, tá? Ajuda a gente a fazer um trabalho bem mais moderno, no sentido de que a gente pretende logo também começar a fazer algumas lives, né, para ter esse contato com vocês, né, e a gente também já está programando a criação do grupo. Então eu pedi a opinião de vocês aí no comentário, melhor no WhatsApp ou no Telegram, tá? Então você coloque aí que a gente vai levar em conta a opinião de vocês, certo? Muito bem, pessoal. Ainda aqui com um probleminha de coluna, né? Então a gente vai dar continuidade aos estudos, tá? Só não farei vídeo se eu estiver numa situação muito complicada, ok? E como eu disse no vídeo anterior, eu falei o seguinte, pessoal, que inclusive um dos ajudantes do canal aí, o qual eu mando um abraço, ele pede para não ser divulgado o nome dele, né? Então eu respeito isso, mas ele é um parceiro mesmo do canal. E ele me disse, Robson, a gente vai fazer alguma coisa por você aí, para ajudar você a sair dessa situação, principalmente dessa dependência que a gente tem da politicagem na nossa cidade, tá, pessoal? Aqui, quero voltar a dizer a vocês, se você é amigo do rei, você tem os benefícios da lei. Se você é inimigo do rei, você não tem nem a lei, tá? Aqui funciona uma política terrível, inclusive aqui os próprios comerciantes tomam partido de A ou de B e acabam, muitas vezes, tirando funcionários que pensam diferente dele, tá? Grande parte aqui do comércio, as pessoas não têm carteira assinada, tá? Alguns até trabalham para ganhar R$ 800, para vocês verem como é a realidade desse município. E às vezes a gente aqui é muito perseguido por causa dos nossos posicionamentos. Não posicionamentos políticos ou de campo ideológico, mas por causa do nosso posicionamento frente àquilo que a gente considera injusto, que a gente considera errado, que a gente considera que é algo que não condiz, né? Porque aqui é um município tipicamente cristão, tá? Que quem não é católico é evangélico, certo? Mas o que a gente vê nessa nossa cidade é triste. Eu não sei se na sua cidade é assim também, mas eu só posso falar da minha, eu não posso falar da cidade alheia, né? Porque se a gente falar da cidade alheia, o pessoal vai dizer que a gente está fazendo comparação, mas não é não, gente. É uma coisa meio triste de se ver, tá? Então fico numa situação às vezes complicada. Já pensei em sair daqui, né, ir para um outro lugar, mas a saúde não ajuda, tá? Eu já falei a vocês dos problemas que não é a gente que pede, pessoal, para adoecer, tá?
a gente sofre com problemas de coluna, né? Esteofitose e hérnia de disco, aí vocês vão fazendo um cálculo disso, pré-diabetes, né? Pressão arterial, né? Então aí é um negócio que a gente, problemas estomacais, né? Que isso eu tenho já desde de muito novo, né? E aí, claro, você somado a isso, você tem também o plano metafísico, que você sabe que a oposição que a gente sofre no mundo, diremos assim, metafísico, para não chamar isso de mundo espiritual, tá? E evidentemente que a gente sofre ataques. Por quê? Porque os arcontes, esses seres que você queira dar o nome que quiser, desse mundo chamado astral, que eu chamo de mundo proto-metafísico, eles realmente têm a intenção, muitas vezes, de prejudicar as pessoas. Não pensem que eles, inclusive, esses seres são os mesmos seres que são chamados por muitos de. Eu faço uma divisão sempre em divindades superiores e divindades inferiores, no sentido de qualificar eles, ou gênios superiores e gênios inferiores, como alguns preferem. Então é assim, esses seres superiores, ou gênios superiores, ou seres intermediários superiores, são os deuses africanos, os deuses gregos, os deuses sumérios, os deuses egípcios, é, os deuses cananeus, enfim, tá? E abaixo deles estão aqueles seres que nós conhecemos como Daimon, Jins, Shedins, Devas, elementais. Esses seres, pessoal, eles são lacaios desses outros. E eles são muito usados em muitos rituais, tanto de ocultismo quanto rituais de religiões animistas, tá? E eles são invocados em sociedades secretas também, porque eles sabem precisamente que esses seres, quando muito, pessoal, eles podem te ajudar, mas quando muito, eles também te prejudicarão, porque eles não têm a noção que os humanos têm, tá? De certo ou errado, ok? Se você fizer uma pesquisa sobre os gênios do mundo árabe, você verá que esses gênios são tidos como seres, inclusive tem um ser chamado Shaitan, que tem muita comparação com a palavra Satã, tá? O Ra-Satã, do hebraico. Tá? Esse Shaitan era um gênio que se revoltou, segundo se diz no Alcorão, e esse ser foi banido. É uma história muito parecida com o que a igreja, os cristãos vão inventar, a história do chamado o Lúcifer, que foi banido do céu e quando caiu trouxe um terço das estrelas, não sei o que. Vocês sabem dessa história. Algumas coisas são muito fantasiosas e inverídicas, porque o Lúcifer não existe como tal, tá? Já que não é um nome próprio, é um adjetivo. Tá? E assim por diante, pessoal. A gente sabe que existem pessoas maldosas no mundo que invocam esses seres, evocam, tá? Muitas vezes eles evocam esses seres para fazer maldades aos outros e depois eles próprios são vítimas dessas maldades, porque eles conjuram esses seres, mas depois não sabem fazer como se diz aqui na minha cidade, desconjurar ou tirar a conjuração. Então esses seres acabam ficando presos a pessoas, né? Na cultura grega se dizia que os daimons,
Eles podiam ser éticos ou não éticos. E eles eram tidos como espíritos tutelares, isto é, aqueles espíritos que acompanham pessoas. Tá? Eu estou falando isso aqui, pessoal, porque é uma realidade. O mundo metafísico, o mundo protometafísico e o mundo físico é algo que estão profundamente entrelaçados, tá? Num emaranhado de realidades. E você não consegue entender o que os gnósticos falaram sobre os arcontes, tá? Sobre os aeões ou eões, se você não consegue ter uma mentalidade que está sendo esvaziada. Não sou contra de jeito nenhum quem é ateu, mas acho que quando uma pessoa não consegue compreender algo, ela nega a existência. Então eu não consigo entender Jesus, eu nego que Jesus existiu. Eu não consigo entender, compreender Deus, eu nego Deus. Tá? Isso acontece também na vida prática. Quando você não consegue entender alguém, a sua tendência é desprezar a pessoa, tornar a pessoa inexistente na sua vida. Isso pode acontecer, inclusive, nas famílias. Tá? Então, quando as pessoas começam a esvaziar o mundo, tá, da realidade metafísica, o que vai sobrando é uma cultura onde, bem, o que vai nortear as pessoas serão o que cada um achar que é certo ou errado. Tá? Então nós começamos a ver uma sociedade que vai se desequilibrando, porque cada um vai ter a sua própria lei específica, mental, para decidir o que vai fazer. Tá? Confesso a vocês que fazer esse trabalho que eu faço não é fácil. Tá? Estou falando isso para vocês de coração sincero, né? Não sou na minha vida prática, quem convive comigo e na minha cidade sabe da minha sinceridade, da minha forma deixa eu ajeitar esse óculos aqui, tá? Não sei se está torto para um lado ou torto para o outro. Então, na minha cidade eu sou muito assim, entendeu, pessoal? Eu, eu não digo que tenho assim muitos amigos, e não pensem que a vida da gente é uma maravilha do lado de cá, tá? Que não é. Eu agradeço ao Pleroma por ter uma casa, ter o básico para viver, gente, porque a gente precisa de tão pouco para viver, eu, pelo menos, né? Se as pessoas perguntam, você quer ser rico? Não, eu digo para as pessoas, não, eu não quero ser, eu sou rico. Porque você tem que ter uma mentalidade positiva a respeito disso. Não é dizer que você tem horror de dinheiro em banco, etc. e tal. Não. É porque se você começa a ter um linguajar meio que, sabe, negativo a respeito dos bens materiais, tá? É claro que você não vai se apegar a isso, porque isso tudo é passageiro, gente. É isso que eu sempre falo para as pessoas. Adianta você brigar por herança, brigar por um pedaço de terra, por uma casa, por não sei o quê, e depois você parte dessa para outra, e aí? Hum? Qual legado você deixou na sua história? Então, eu já não tenho muito esses apegos. Mas enquanto a gente está nesse mundo, nós precisamos viver, nos alimentar, comprar remédio, pagar luz, pagar água, pagar internet. Nada disso é de graça. Entendeu? Então eu quero que as pessoas entendam que eu não estou aqui churumingando e fazendo chororô barato para é, chamar a atenção das pessoas por pena. Não, se é um sentimento que eu detesto, é pena. Tá? O melhor é ter compaixão. O melhor é ter empatia com o outro. Eu dizer, poxa, eu entendo a situação do outro. Tá? Então eu vou ajudar o outro. Ajudar naquilo que eu posso, ajudar naquilo que eu tenho. Né?
Eu sempre digo que tem uma canção que a gente cantava, eu cantava na época de igreja, que dizia: quem disse que não temos nada, que não somos nada para oferecer. Tá? A gente sempre tem algo a oferecer a alguém. Seja atenção, seja uma palavra amiga, seja um apoio. E nesse particular eu agradeço as pessoas que estão ajudando o canal, são umas 10 pessoas, ou se for em torno disso, ou um pouquinho mais, mas não muito. E às vezes eu fico pensando, sabe, quando eu deito na minha cama, que as pessoas estão tão egoístas no nosso mundo que elas não conseguem se colocar no lugar do outro, né? Elas não conseguem fazer a relação custo-benefício, né? Esse canal está me beneficiando, está me trazendo algo positivo, algo que me desperte, algo que melhore em mim. Então, por dever e por consciência de justiça, eu deveria ajudar, né? Eu acho que as pessoas nem precisariam que a gente divulgasse aqui a chave Pix, bastava a pessoa fazer um comentário: Robson, mande teu zap aí para mim que eu quero entrar em contato com você. Se você quiser, você pode pedir meu zap, eu dou, desde que não seja para você falar coisas fora desse padrão em que nós estamos, tá tudo bem, tá? Eu respondo a todo mundo que eu posso, tá? E existe, eu quero até falar isso para vocês, existe uma canção que dizia o seguinte, apesar de não ser uma canção gnóstica, mas diz o seguinte, é, que não estou só nessa batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico mais em ter, que a maior diferença em mim. Se o bom combate eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, do que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua graça eu quero conhecer, ter experiência de sobreviver. Então, essa música, e ela tem uma frase que o apóstolo Paulo diz: viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Não há outra questão quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféu. Não há outra questão quando se é cristão, não se para de lutar até chegar ao céu. Então, eu só estou cantando ela não para você entender isso como algo cristão, porque as pessoas criaram tantos preconceitos na cabeça, gente, que é terrível. Outro dia alguém me perguntou, eu botava as canções aqui, gnósticas, e alguém perguntou, assim, sabe, porque parece músicas gospel e tudo mais, eu já saí lá da igreja e tudo mais. Gente, a gente tem que parar com essa onda de preconceito, sabe, pessoal? Aquela coisa assim né, de achar que... Porque tem pessoas que encontram defeito em tudo. É uma canção, se você falar sobre algo, nossa, eu já saí disso. Eu também já saí da Igreja Católica, já saí da Umbanda. Eu tenho uma história. Eu não estou aqui relativizando nada, porque eu sei o que acontece, tá? Então não adianta que a gente está numa luta e se as pessoas não têm a compreensão disso, é porque
deixaram de ser humanos há muito tempo. Já morreram e não sabem que morreram, né? Então eu dei essa introdução, uma introdução grande, né? Vocês devem estar assim pensando, poxa, ele nem vai falar sobre Jesus, né? Não, eu quero falar sobre Jesus e quero já emendar nessa toada que a gente vem falando, porque Jesus, pessoal, Jesus foi uma pessoa, tá? Quer goste as pessoas ou não, ele foi alguém que, no seu traço biográfico, mostrou ser solidário com os outros, tá? A solidariedade de Jesus é impressionante, pessoal. Ah, mas os evangelhos canônicos são todos errados. Não, eu também acho que há muita manipulação lá. Mas não quer dizer que tudo que está lá não presta, né? Porque aí a gente começa a jogar fora tudo, inclusive a criança com a água suja da banheira, né? Então não é por aí o caminho, certo? E sendo assim, eu vou dar uma lida aqui num texto, porque assim, nós vamos falar aqui um pouquinho, recentemente, né? O Mauro Bliguino lançou um livro, que eu já citei aqui no canal, Jesus Semidio, né? Jesus Semideus. Eu não sei falar italiano, então, portanto, eu fico tentando, né? Jesus Semidio, está bem aqui, né? É um texto, ele é, o Mauro Bliguino cria uma certa polêmica, porque ele traduziu durante muito tempo a Bíblia para a Igreja Católica, do hebraico, do grego, né? Para a língua italiana, para a editora São Paulo, né? Ou Paulus, como é conhecida no Brasil. E depois, quando ele começou a fazer seus livros, ele começou foi demitido, começou a ser colocado para fora, porque ele começou a revelar aquilo que está por debaixo dos textos sagrados, né? Ditos sagrados, certo? Então, nesse livro dele aqui, ele fala o seguinte: Jesus Semidio, escrito por Mauro Bliguino, é uma obra provocativa que desafia a visão tradicional da figura de Jesus Cristo, propondo uma leitura baseada em interpretações literais e históricas dos textos bíblicos. Bliguino, né? Briglino, a gente pronuncia assim, mas acho que em italiano a pronúncia é Biglino, uma coisa parecida, né? Tradutor de textos hebraicos e aramaicos, usa a experiência para explorar as origens da narrativa cristã, questionando as tradições e os dogmas estabelecidos. Na tradução, na introdução, Briglino apresenta seu objetivo, não apenas reler os textos, mas desculpa, gente, a coisa vez complica. Reinterpretá-los à luz de um conhecimento histórico e linguístico que muitas vezes é negligenciado. Ele começa a análise pela Palestina do primeiro século, um local sob domínio romano, onde a expectativa de um Messias era uma constante entre os judeus. Esta contextualização histórica é crucial para entender as ações e os ensinamentos de Jesus. Tá? Então, quando a gente pega esse fato, é aquilo que eu estou tentando abordar já nos vídeos que eu já fiz, tá? Que eu já fiz colocando assim, né? Os aspectos, gente, que você não pode negligenciar, né? A troco de falar de uma metafísica, você não pode esconder as realidades físicas.
tá? Então, o que é que nós temos hoje sobre Jesus, né? Então, historicamente, é possível que Jesus tenha existido sim. Agora, a compreensão dele, que foi feita pelos diversos grupos posterior à sua existência, aí é outra coisa, tá? Então, no próximo vídeo, inclusive, eu vou mostrar 2 livros que eu tenho aqui. Um, inclusive, é de um jornalista muito famoso. E, às vezes, as pessoas, elas preferem dizer assim, não, ele não existiu, ele é um mito, ele foi criado pelo César, ele foi criado por Flávio José, foi uma invenção romana para tentar amenizar determinadas coisas e tudo mais. Não. Então, o Mauro Biglino, o que é que ele faz? Ele vai pegar os textos, ele vai pegar e, na filologia das palavras, ele vai pegar os dados históricos do período suposto do nascimento de Jesus, tá? Que alguns já remontam a 10 anos antes de Cristo. Jesus teria nascido 10 anos antes dele nascer, né? Que antigamente era o ano 0, depois jogaram um pouquinho mais para trás, ali pelo ano 3. Depois, alguns pesquisadores já admitem a possibilidade de ter nascido muito antes, no ano 10 antes do seu próprio nascimento, baseado em informações históricas, inclusive, descritas nos evangelhos canônicos. Ok? A gente encontra algumas pistas sobre Jesus, mesmo no meio daquele emaranhado de coisas que tem ali. Nos vídeos passados eu mostrei que quando você analisa o hebraísmo, você percebe que Jesus não é filho de Javé. Isso é uma mentira, uma invenção. Jesus é filho de Elion. Eu vi um vídeo agora recente aqui no YouTube, tá? Eu não vou mostrar aqui, até porque vai dar trabalho de eu procurar aqui. Mas eu vou dar um exemplo. O título era que Jesus seria filho de Anu. Anu era o pai dos Anunnaki, tá? Certo? Eu vou tentar ver se eu encontro ele aqui. Anu, o pai de Jesus, é o título do vídeo, tá? E aí, eu já comecei a perceber a bobagem, com todo respeito ao canal, ao começar dizendo que Anu é o equivalente a Javé. Aí perdeu-se o caminho de vez. Anu não é o equivalente a Javé, Anu é equivalente a El. Tá? Anu é equivalente a El, assim como Urano é equivalente a El, certo? Então, não adianta as pessoas, numa busca desenfreada por dar resposta, inventarem algo que não é verdadeiro. Portanto, Anu não é Javé. Javé, hoje, pelos estudos que se tem, os estudiosos, é comparado a Enlil, que era chamado também de Namu. Tá? Enlil, o deus sumério, é o equivalente ao Javé. Tá? E não Anu. Anu é equivalente a El. Se ele tivesse dito, e aí o pensamento desse canal é Anu é Javé e Javé é o pai de Jesus. Aí o equívoco mais uma vez. Tá? Primeiro porque El não é Javé. Volto a dizer, El era um deus cananeu, pai dos deuses do panteão cananeu,
ok? Pai dos Elohim. Quem eram os Elohim cananeus? Anat, Ashera, Baal, Dagon, tá? Shalim e outros, ok? Então, Javé nem era do panteão cananeu. Javé vem lá de Edom, de uma região proto-árabe, e somente vai aparecer como Deus exclusivo depois do cativeiro da Babilônia, em que eles resolvem colocar Javé como único Deus. Tá? Então, se você quiser fazer uma comparação, esses seres, eles tinham as mesmas especificidades dos, daquilo que dos gregos, tá? Aonde tinha os deuses, tá? E os semideuses, ok? Na cultura mesopotâmica, ali existiam os Elohim, tá? Deuses, e os Benai Elohim, que significava o filho dos deuses. Portanto, os semideuses, né? Que seriam uma espécie de humano, né? Na cultura grega, você vai ter muito essa comparação com o caso de Perseu, né? Que era um filho de Zeus com uma humana. Então houve ao longo da história a relação entre essas divindades, certo? Deixa eu ajeitar aqui o ombro, gente. As divindades e os humanos. Essa relação, gente, desses seres supra-humanos com humanos vem de longo tempo, né? E aí é preciso a gente ter sempre um cuidado na hora de analisar tudo isso, porque você vai perceber que Jesus nasce dentro de uma cultura chamada ali da região da Palestina, que traz traços culturais, religiosos de toda uma gama de coisas que houveram lá, ok? Então, muito bem. Dito isso, procure ter em mente que a intenção do canal não é desfazer-se de Jesus a qualquer preço. Não. A gente quer trazer informações importantes a você e cada um depois tira as suas próprias conclusões. Eu vou passar aqui um pouco, tá, essa questão do Mauro Biglino e vou entrar aqui dentro de um outro processo. Tá? Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui, que eu gosto aqui de enxergar como é que está aqui a situação. Então, muito bem. A consideração de Jesus como semideus, especialmente no contexto da obra de Justino de Roma, pode ser entendida a partir de suas comparações entre Jesus e outras figuras mitológicas da Grécia e de Roma. Justino, um dos primeiros apologistas cristãos, busca estabelecer uma conexão entre a narrativa de Jesus e os mitos de deuses e heróis da cultura grego-romana, mostrando que as histórias sobre Jesus não eram inéditas, mas seguiam um padrão familiar na cultura dos seus ouvintes. Tá? Então, de que texto você está falando, Robson? Vou já citar aqui para vocês. Tá?
Vou pegar aqui e eu vou mostrar aqui para vocês o que é que o Justino falou. Eu vou pegar aqui no Word, porque está aqui, ó. Exatamente isso aqui. Justino diz o seguinte: também quando dizemos que o Verbo, o primeiro rebento de Deus, nasceu sem relação carnal, isto é, Jesus Cristo, nosso Mestre, e que ele foi crucificado e morreu e depois de ressuscitado subiu ao céu, aí olha o que está em vermelho aqui. Isso aqui o texto todo é uma frase, um texto de Justino de Roma, um apologista. Tá? Prestem atenção no que a gente lê, pessoal. Tá? Nós temos direito à opinião, mas não temos direito aos fatos. Fatos são fatos. Ok? Então ele diz assim, não, olha só, não apresentamos, está aí de vermelho a frase aqui, tá? O show está bem aqui em cima, ó. Não apresentamos nada de novo. Se levarmos em conta o que chamais de filhos de Zeus. Ok? Então, olha, prestem atenção que ele está escrevendo isso. Então, ele está dizendo, olha, o que nós estamos falando a respeito de Jesus não é nada, nenhuma novidade não, pessoal. Os filhos de Zeus são assim também. E quem eram os filhos de Zeus, pessoal? Os semideuses. Tá? Vamos lembrar que Zeus vai ocupar a primazia, mas Zeus não era o deus primordial. Tá? O deus primordial era Urano. Por algum motivo, pegaram Zeus e depois sentaram ele no trono e disseram ele é o deus, então ele comandava lá, né, no Monte Olimpo, uma gama de deuses que tinham paixões, desejos, muitas vezes se parecem muito com os humanos. Tá? Então Justino está dizendo, olha, isso que nós estamos falando sobre Jesus não é novidade. Jesus é muito parecido com o que vocês acreditam, tá? De Zeus. Prestem atenção na comparação, gente. Porque o que Justino está tentando mostrar é que Jesus era muito parecido com os semideuses gregos. Portanto, ele está dizendo, Jesus é um semideus. Tá? Ele também é filho de um deus. Tá? Aí, eu vou baixar aqui, gente, porque deu essa queda aqui, porque é terrível isso aqui. Deixa eu que fala. Baixar aqui, santinho, para me ajeitar a câmera. Ok, pessoal? Né? Então a gente pega e aí volta para cá, tá? É isso. Muito bem, aqui, tá? Dê um jeitinho já. Porque ela é uma câmera inteligente, pessoal. Então, quando eu faço movimentos com os braços, por isso que eu estou meio duro aqui também, não só pelo problema de coluna, mas porque se eu fizer movimentos bruscos com o rosto para cá ou para ali, ela vai acompanhar o movimento que eu fizer. Se eu levantar o braço, ela levanta também. Tá? É por isso que saiu de foco naquela hora. Tá bom? Então, é isso que uma câmera moderna faz. Tá? Bem, mas voltemos ao conteúdo, tá? Nós estamos fazendo ao vivo aqui, então, portanto, não tem negócio de corte. Eu não vou fazer corte de nada aqui. Tá? E aí, Justino está exatamente justificando isso sobre Jesus. Quer ver? Vamos continuar a leitura lá. Né? Então, ele diz, olha aí, de fato sabeis bem a quantidade de filhos que os vossos estimados escritores atribuem a Zeus. Olha só. Hermes, o verbo e intérprete e mestre de todos, ele está se referindo a quem? Aquele Hermes, que também o pessoal vão chamar depois de Hermes Trismegisto.
tá? Asclépio, que foi médico, que depois de ter sido fulminado, subiu ao céu. Olha o que Justino está falando, tá? Dionísio, depois que foi esquartejado. Heracles, depois de se atirar ao fogo para fugir dos trabalhos. Os Dioscoros, filhos de Leda, Perseu de Danae e Belorofonte, tá? Belerofonte, nascido de homens sobre o cavalo Pégaso. Então ele está fazendo, olha aí, a referência que ele está tomando. Quanto ao Filho de Deus, que se chama Jesus, olha aí, tá? Ainda que parecesse homem, de modo comum, por sua sabedoria, merecia chamar-se Filho de Deus, pois todos os escritores o chamam, o Deus Supremo, de Pai de homens e de deuses. A que Deus Supremo ele está se referindo? Tá? Isso é importante fazer uma análise de que Deus ele está se referindo. Ele está se referindo ao Deus Supremo, mas ele não está se referindo, creio eu, modestamente, de que ele não está se referindo ao Jeová, ao Javé. Ele está se referindo a um Deus superior, tá? Então ele diz aqui, ó, está aqui em vermelho o seguinte, né? O Deus Supremo de Pai de homens e de deuses. Então, portanto, o Deus Supremo seria Pai não só dos humanos, mas também dos deuses. Nós anunciamos que ele nasceu de uma virgem, mas isso para vós pode ser semelhante a Perseu, que também nasceu de uma virgem. Tá? Por fim, que ele curasse coxos, paralíticos e enfermos de nascimento e ressuscitasse mortos. Também nisso não parecerá que dizemos coisas semelhantes ao que se conta ter feito Asclépio. Então, se você dá uma olhada nesse texto, tá? O Justino observa que o termo Filho de Deus não é exclusivo de Jesus. Ele menciona figuras da mitologia como Hermes, Asclépio, Heracles, que também são considerados filhos de Zeus e possuem características divinas. Essa estratégia visava legitimar a ideia de Jesus como Filho de Deus, sugerindo que essa é uma noção comum na cultura da época. Tá? O nascimento virginal de Jesus é comparado ao nascimento de Perseu, que também tem um relato extraordinário em sua origem. Justino argumenta que tanto os mitos quanto os relatos de nascimento de Jesus apresentam similaridade que os ouvintes poderiam entender. Aí os milagres e os poderes, ele vai fazer também a comparação com Asclépio, um deus da medicina. Tá? Então, o que é que o Justino está fazendo? Fazendo comparações. Justino ressalta que a sabedoria de Jesus e seus ensinamentos qualificam como Filho de Deus, uma posição que, segundo ele, poderia ser facilmente reconhecida por aqueles que já consideram o Deus Supremo como Pai dos homens e dos deuses. Tá? Então, o que é que o Justino de Roma está tentando mostrar? Tá? E aqui eu retorno aqui para deixar isso claro para vocês. Justino está, minha gente, em outras palavras, dizendo Jesus é semelhante aos deuses gregos, aos semideuses gregos. Daí você vai entender o vídeo anterior, em que eu abordo isso dizendo Jesus é filho de El Elyon e não de Javé. Ok? Ora, se Justino de Roma, um apologista cristão, fez comparação de Jesus com Asclépio, Perseu,
né, e outros, é porque, em tese, ele estava dizendo o seguinte: vocês, para entenderem Jesus, é muito fácil, basta vocês aplicarem a Jesus as teses que vocês aplicam aos filhos de Zeus. Portanto, Jesus é filho de quem? Por que Jesus foi chamado de filho de Deus? Ora, Jesus poderia ser chamado de Benei Hael. Benei quer dizer filho, Benai, filho de El. Né? Então Jesus seria chamado filho de El. Tá? Se ele é filho de El, ele é o quê? Um Elohim. E em última análise, ele seria um Benai Elohim, quer dizer, um filho dos deuses, então seria um semideus. Tá? Vamos lembrar que na cultura suméria existiam os deuses, prestem bem atenção, isso é importante, os deuses primordiais, tá? Existiam os deuses que vieram uma segunda classe, que aí tem Anu tá? E outros. E aí estão também o Enlil, o Enki, a Animar, Inanna, Ninguesida, todos estão nesse patamar. E depois nós temos os Zigigues, que seriam uma espécie de, diríamos assim, de filho, uma terceira casa. Esses seriam os semideuses propriamente dito. Porque, vamos lá, semideuses, para os gregos, eram pessoas que eram parte humana e parte divina. Então, eles eram híbridos. Tá? Sendo híbridos, preste atenção nisso, sendo híbridos, eles faziam uma espécie de ponte entre o mundo físico e o mundo metafísico. Essa era a questão. Quando você aplica a Jesus o termo Messias, vamos lembrar que o termo Messias, pessoal, na cultura palestinense, queria dizer qualquer pessoa, rei, profeta, qualquer coisa, alguém que era ungido com um óleo que era feito da banha do crocodilo. Okay? Então não queria dizer especificamente que o Messias é um Deus. Não, o Messias era qualquer um, né, que aparecesse e que fosse ungido para isso. Por isso que o termo Christos é uma derivação do termo Messia, Mashiach. Tá? E Cristo quer dizer exatamente a mesma coisa. Alguém que foi escolhido, que é ungido com o óleo. Tá? Com a banha. Tá? E aí, pessoal, isso aí tem a ver com aspectos muito específicos e humanos. Não quer dizer em nenhuma hipótese que o Messias seria um Deus. A perspectiva dos judaítas era que o Messias viesse para derrotar os romanos, entrasse numa guerra sem fim, né? Certo? Entrasse numa guerra sem fim e levasse para o combate, fosse para uma guerra, fosse para uma batalha, né? E libertasse a Palestina. Era esse o Messias que eles esperavam. Quando a gente estuda o contexto do Messias, a gente verifica também um outro detalhe importante, é que a gente encontra dois Messias específicos, tá? Que eu não vou entrar em detalhes agora. Tá?
existia o Messias sofredor e o Messias, diríamos, aquele que vem cavalgando, reúne exércitos e vai para uma guerra e destrói todos os inimigos de Israel, que é o que o Benjamin Netanyahu está fazendo, né? Certo? Ele lá quer ser o Messias. Né? E creiam, hoje ainda existem pessoas em pleno século XXI, doidas da cabeça, que estão esperando alguém que venha para liderar um grupo de pessoas numa guerra contra inimigos que eles criaram na cabeça. Ok? Isso é muito perigoso. Os judeus estão numa empreitada para destruir todos aqueles que se opõem a Israel. Isso baseado em quê? Não na crença em Jesus, que eles nem sequer acreditam nele. Eles até hoje esperam um suposto Messias, né, que virá. Mas o Messias deles não é um Messias sofredor, que vai morrer numa cruz, que vai ser crucificado, que vai... Não, eles esperam um Messias militar. Então Jesus foi chamado de Messias pelo grupo dele, assim como outros que apareceram posterior foram também receberam esse título. Messias ou Mashiach não é um nome, nem sobrenome, é um adjetivo. Né? Assim como a palavra grega Christos. Então, quando você estuda, né, e vê Justino de Roma falando o que ele falou, você entende que Jesus não era Deus no sentido literal da palavra, mas apenas um filho de Deus. No hebraico a gente chamaria ele de Elohim ou de um Benai Elohim. Quer dizer, um Deus ou um filho de Deus, um semideus. Ok? Mas aguarde o próximo vídeo que a gente vai voltar a falar sobre essas questões e falará ainda mais sobre tudo que envolve essa figura enigmática chamada Jesus, tá? Benai José, Jesus filho de José. Talvez a gente comece a entender um pouquinho melhor Jesus olhando com olhares diversificados, ok? Certo? Lá vai ela de novo, já baixou aqui, e eu vou aqui, isso, baixou, tá vendo como ela é inteligente? Só que eu tenho que estar aqui com o controle, porque senão ela eu vou baixar aqui, gente, de novo, tá? A gente já vai encerrar o vídeo. Tá? Aqui, ok? Aí a gente vai encerrar aqui, pessoal. Um forte abraço, tá? Agradeço a todos que estão assistindo a gente, né? E vocês estão vendo aqui, olha, o desafio que é para controlar isso aqui, né, gente? Mas é o que tem de melhor hoje de webcam, tá certo? Quando você ajuda a gente procura o melhor. Eu só estou aprendendo ainda a lidar com ela, tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo.